Bom dia pessoal, meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar falando aqui sobre o informativo 868 do Superior Tribunal de Justiça, que tratou ali no tema de direito penal sobre crimes contra o patrimônio. Pois bem, o que foi decidido ali pelo STJ, amigos, nessa questão? Para começar, eu quero trazer o caso concreto aqui e exemplificado pelo dizer o direito. Imagine a seguinte situação: dois indivíduos ou mais, eles com o intuito de roubar uma determinada residência e pessoas que lá estão, porque o roubo necessariamente, né, tem que ter uma pessoa. Eles invadem a casa e lá eles roubam telefones, computadores, notebooks, joias. O que eles encontram lá de patrimônio eles levam, mediante a violência ou grave ameaça. Nesse caso, que foi decidido pelo STJ, que o STJ deliberou, eles praticaram o crime de concurso formal ou o crime em concurso de continuidade delitiva. Para quem não sabe, o concurso de crimes ele pode ser tanto na forma do concurso formal, no concurso material e na continuidade delitiva. Tá? Vamos começar aqui pelo concurso formal. O que é o concurso formal? O concurso formal, está previsto ali no artigo 70 do Código Penal, diz o seguinte, que o indivíduo, mediante uma única conduta, ele pratica dois ou mais crimes. Uma conduta só. Ele pratica dois ou mais crimes. E esse concurso formal ele pode ser tanto na sua forma homogênea ou heterogênea. O homogênea é quando o sujeito, mediante uma única conduta, ele pratica dois crimes idênticos. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu, e é muito ilustrativo o exemplo do buscador do dizer o direito, estou dirigindo o meu veículo de forma imprudente. Em razão dessa imprudência minha, eu atropelo duas pessoas que estão no ponto de ônibus. Não tinha intenção de matá-las e não assumi aquele risco. Mas, de uma forma imprudente, sei lá, o meu freio falhou, uma negligência, eu acabo ceifando a vida dessas duas pessoas. Eu pratiquei dois crimes de homicídio culposo mediante uma única conduta, na direção de veículo automotor. Agora, o concurso agora é heterogêneo. Mediante uma única conduta, eu pratico dois ou mais crimes diferentes. Mesmo caso, estou dirigindo meu veículo. Meus freios falharam. Uma pessoa que está no ponto, infelizmente, ela tem a vida ceifada. E a outra, ela tem lesões corporais, mas não vem a óbito. Ambas as condutas foram de forma culposa. Eu não tinha intenção de matá-las e nem assumi o risco do resultado para isso. Mas aconteceu. Então, homogêneo, dois crimes idênticos mediante uma única conduta. Heterogêneo, dois crimes diferentes mediante uma única conduta. Pois bem, isso é o concurso formal homogêneo e heterogêneo. Esse concurso formal, além de ser homogêneo e heterogêneo, ele pode ser perfeito e imperfeito. O perfeito, conhecido também como normal ou próprio, eu produzo mediante uma única conduta, dois ou mais resultados. Só que aqui tem o dolo também, tá? Esse crime ele pode ser praticado com dolo e mais culpa, ou a culpa e mais culpa. Que nem o outro crime. O concurso ele pode ser perfeito, homogêneo, tá? Ele pode ser homogêneo e imperfeito. Podem se misturar. Não necessariamente vai ter que ser formal, homogêneo e formal, perfeito. Não. Pode ser homogêneo perfeito, homogêneo imperfeito, heterogêneo imperfeito, tá? Então, o perfeito eu pratico dois ou mais resultados, mas não tinha a intenção de praticá-los de forma autônoma. Como no exemplo lá que eu falei. Eu pratiquei dois ou mais resultados, dois crimes de homicídio. Eu não tinha intenção. Pratiquei um homicídio e uma lesão. Eu também não tinha intenção. Tá? Não tinha intenção de praticar esses dois ou mais resultados. Agora, no imperfeito, eu tenho a intenção. Mediante uma única ação, eu pratico dois ou mais resultados com a intenção de praticá-los. Ou seja, é doloso. No imperfeito, no formal imperfeito, que pode ser homogêneo ou heterogêneo, concurso formal homogêneo e perfeito, concurso formal heterogêneo e perfeito. Nesses dois exemplos,
no imperfeito é dolo. O dolo ele pode ser tanto na sua forma direta ou na sua forma indireta. A direta é aquele crime que eu quero realmente praticar. Por exemplo, tem uma pessoa que eu quero matá-la. E ela está caminhando na calçada e, como ela está caminhando, tem uma outra pessoa na frente dela. Eu estou atrás dela com um fuzil de calibre 7,62, arma forte. Que necessariamente ou provavelmente atravessará a bala. Aquela pessoa e atingirá quem está na frente. Mas eu não me importo com isso. Eu assumo o risco desse resultado. Então eu pratiquei 2 crimes com a intenção de praticá-los. Ou eu quero matar os 2 mesmo. E um está na frente do outro. Então, mediante uma ação, agora eu dolo direto, eu pratico 2 ou mais crimes. Então, o imperfeito é isso. Agora, quais são as consequências disso? No imperfeito, aplica-se aqui a regra do concurso material. O concurso material, ele tem o quê? As penas somadas. Seriam 2 crimes de homicídio. Então, soma essas 2 penas de homicídio. No formal, é diferente. Qual é a regra aqui? É a exasperação da pena. Exasperação da pena é o quê? Você aplica, por exemplo, o crime mais grave e aumenta em uma fração, que essa fração é de 1/6 até a metade. O juiz ele vai aplicar 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ou a metade. E para ele estar dosando de 1/6 até a metade, 1/6 é mais benéfico, metade é mais gravoso. Ele vai ter que levar em consideração o quê? A quantidade de crimes. Quanto mais crimes eu praticar, mediante uma ação eu pratico 4 crimes. Então, ele vai aplicar uma fração mais alta. Porém, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu, mediante uma ação, pratico dois crimes. Um de homicídio doloso, atiro naquela pessoa e mato ela. E mediante essa única ação, um outro crime, só que uma lesão corporal. Eu atropelo a pessoa para matá-la com o meu carro e, consequência disso, atropela outra pessoa sem querer. Se eu aplicar a regra do concurso formal, o que eu vou ter que fazer? Pegar o crime de homicídio, que é mais grave que de lesão, e aumentá-lo em 1/6 até a metade. Porém, isso pode ser mais gravoso do que a somatória das penas, de eu somar o crime de homicídio com o crime de lesão. Então, se eu somo homicídio com lesão, se eu tiver uma pena menor do que pegar o crime de homicídio e aumentar em 1/6, eu vou ter que aplicar a regra do concurso material, mais benéfica. É uma regra. Está no Código Penal, ali no parágrafo único do artigo 70, que é um benefício para o réu. Então, se a somatória for mais benéfica do que a exasperação, aplica-se a somatória. Tá? Então, pessoal, feita essa revisão, eu quero voltar aqui ao caso decidido pelo STJ. Então, vamos imaginar a situação que eu tinha trazido no início do vídeo. Os 2 indivíduos invadiram a casa lá para roubar as pessoas que lá se encontravam. E, mediante uma única ação, eles roubam diversos bens. Uma pluralidade de patrimônios. Ou seja, eles praticaram aqui um crime de roubo mediante concurso formal ou um crime único de continuidade delitiva. Mesmo meio de execução, modo, tempo. Essa questão chegou no STJ. A defesa sustentou um crime único, porque seria mais benéfico. Porém, o Ministério Público ficou resignado porque o juiz acolheu esse argumento da defesa e aplicou ali a continuidade delitiva. Só que o STJ falou assim, quando essa questão chegou no STJ. O ladrão, quando ele invade a casa da pessoa, ele assume o risco de roubar diversos patrimônios. E não precisa ser uma unidade de família. Ah, uma família, então é uma vítima só. Não. A vítima vai contar conforme o número de patrimônios. Então, se reside mais de uma pessoa, encontra mais de uma pessoa, e ele tem a consciência de que ali pode haver mais de um patrimônio, não é possível cogitar a ocorrência de um crime único, mas crime de concurso formal. Logo, nessa hipótese de que há diferentes vítimas, ainda que de uma mesma família, configura-se o crime formal. Porque mediante uma única ação ele praticou diversos, 2 ou mais crimes. Os 2 ou mais crimes estão na onde? Nos diversos patrimônios roubados. Então foi essa a decisão do STJ, tá, pessoal? Nesse informativo
sobre crimes contra o patrimônio. Agora vamos avançar aqui. A próxima decisão foi sobre lei de drogas, né? A lei 11.343 de 2006. Acho que esse é o número. O STJ decidiu o quê? Sobre a colaboração premiada no tráfico de drogas. Vamos ver a seguinte situação. A polícia aborda determinado indivíduo. E quando aborda aquele determinado indivíduo na rua, ele indica para a polícia, confessa ali, onde se encontra mais drogas, porém ele não indica se há coautores ou partícipes naquele crime. Ou seja, outras pessoas envolvidas. Ele só indicou a droga. A defesa sustentou a aplicação do artigo 41 da lei de drogas, né, que trata de uma causa de diminuição de 1/3 a 2/3 na pena, caso o acusado indique onde se encontra as drogas e outros indivíduos que estão na prática criminosa. O juiz franqueou para o acusado essa causa de diminuição, reduziu a pena. O Ministério Público ficou resignado, insatisfeito. Não é possível, o Ministério Público quer condenar. E aí, o Ministério Público recorre da decisão. Chega lá no STJ. O que foi decidido pelo STJ? Foi a seguinte questão. O réu, ele tem que indicar droga e pessoas, ou ele só indicar drogas, basta, entorpecentes? O STJ falou, o critério é cumulativo. Ele tem que indicar droga e pessoas, e não só droga. Logo, o STJ afastou essa causa de diminuição e deu provimento ao recurso do Ministério Público. O Ministério Público, vocês têm razão. Pau no réu. E aí aplicou lá, ou seja, afastou a causa de diminuição e o réu teve a sua pena aumentada. Tá, pessoal? Continuando ainda, pessoal, na lei de drogas, vamos imaginar a seguinte situação. Fulano, ele assume a administração da fazenda ali da família. É o exemplo trazido pelo buscador de direito. Porque os pais, eles estão impedidos, já são muito doentes, já são idosos e não tem mais, né, capacidade de estar administrando ali a fazenda da família. Era uma fazenda com histórico de produção leiteira, agropecuária, enfim, nunca envolvida em atividades criminosas. Porém, o filho, desonrando, né, a família, infelizmente, ele começa a produzir drogas lá, entorpecentes, cultivar plantas psicotrópicas, independente qual seja. Enfim. E a polícia descobre, né, que ele fazia isso. O artigo 243 da Constituição Federal diz que se a pessoa, na sua propriedade, ela explora essa atividade criminosa do plantio ou faz trabalho escravo, exploração de trabalho escravo, ela pode sofrer, ela não pode não, ela sofrerá a perda da sua propriedade. Ela será confiscada, inclusive sem indenização. Não é nem uma desapropriação. Tem muita gente que fala de desapropriação confiscatória. Mas, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele fala que é um verdadeiro confisco. Então, se a tua propriedade estiver sendo utilizada para isso, ela será confiscada. Mas o que chegou no STJ foi o seguinte: no caso, há uma exceção, porque a propriedade não estava só no nome. Inclusive, não estava nem no nome dele. Ele só administrava a propriedade que estava no nome da família. E a família já nem sequer administrava mais. Ou seja, não houve uma culpa em elegendo, em vigilando, ou seja, em eleger a pessoa para administrar e em vigiá-la, porque os pais já eram idosos, inclusive doentes. Saíram da administração da fazenda porque eles não tinham mais condições sequer de fiscalizá-la, então deram para o filho. Logo, o STJ aplicou uma exceção que nesse caso não se aplicava à expropriação, ao confisco, né, da propriedade, e manteve ali a propriedade com os pais, porque inclusive a moradia é um direito fundamental no artigo 6º da Constituição. A moradia confere dignidade à pessoa humana, são idosos que dependem inclusive da fazenda, porque não só tinha o plantio ali de drogas, né? A fazenda também explorava atividades lícitas. Houve uma confusão ali de atividades. Logo o STJ afastou esse confisco
em razão do princípio da intranscendência das penas e da boa-fé de terceiros, e manteve ali a propriedade no seio familiar. Tá? Muito interessante essa decisão do STJ, eu concordei com ela. Pessoas que não têm nada a ver com a conduta de outros, eles não podem sofrer essas consequências, ainda mais uma consequência civil muito grave, que talvez seja uma das mais graves, que é a perda da propriedade. Então você perder a sua propriedade é gravoso, né? Então a STJ foi muito bem aí, na minha opinião. Então agora, continuando nesse informativo, agora sobre o tema direito processual penal, a gente vai falar sobre provas. E nessa questão de provas ali, o que foi decidido pelo STJ? Vamos imaginar a seguinte situação. Há um inquérito instaurado apurando um determinado crime. E aí, em razão dessa apuração, o juiz decreta o sequestro de bens. No caso, um veículo meu. O bem está sequestrado, mas continua na minha posse. Mas está sequestrado, eu não posso aliená-lo. Em razão disso, o delegado de polícia posteriormente oficia ao juiz a busca e a apreensão desse veículo para que a polícia possa utilizá-lo. O juiz ele vai além desse pedido da autoridade policial. O delegado pediu isso. O juiz, além de dar o que o delegado pediu, que é o veículo, a busca e a apreensão, ele dá uma busca domiciliar e apreensão, mandado de busca domiciliar, e apreender tudo que tem lá, notebook, computador, telefone. Ou seja, ele vai além do que foi pedido ali pela autoridade policial, ordenando inclusive do que fosse apreendida a quebra do sigilo telemático, extração, enfim, ele foi muito além, ou seja, foi uma decisão extra petita, que a gente chama, né? Nesse caso, essa decisão do juiz, ela é legal ou ilegal? A defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando que aquilo ali era ilegal. O STJ, ao decidir esse pedido da defesa, deu razão? Deu vazão ao alegado pela defesa? Sim, porque o STJ entendeu ali que houve uma extrapolação do juiz ao violar o princípio acusatório. Claro que a busca poderá ser determinada de ofício pelo juiz, mas isso não se coaduna com a Constituição Federal e o artigo 3A do Código de Processo Penal, que trouxe o sistema acusatório. Então o juiz ele não pode determinar de ofício, inclusive ele não pode ir além do pedido da autoridade policial para determinar essa busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telemático. E aí essa decisão foi anulada pelo STJ. A última decisão aqui do STJ, do último informativo, ainda sobre provas, vamos ver a seguinte situação, pessoal. Tribunal do Júri. A vítima e ao réu, né? Evidentemente. A defesa, defendendo ali o seu cliente, ela quer ter acesso à vida íntima da vítima para verificar a personalidade dessa vítima. E ela requer quebra de sigilo de e-mails da vítima que não estão relacionadas ao caso. Além disso, mesmo que esteja relacionado ao caso, o juiz ele não dá acesso. Quem vai verificar se é pertinente ao caso ou não é os peritos. O juiz falou. A defesa ficou inconformada, porque a defesa entendeu o quê? Quem deve verificar se o e-mail é pertinente ao caso ou não é a defesa. Porque é a defesa que vai sustentar aquilo em plenário. O juiz falou não. Quem é o destinatário da prova é o juiz. Logo, o juiz ele pode indeferir provas que ele entenda irrelevantes e impertinentes. E aí o STJ manteve essa decisão do juiz. Eu, efetivamente, não concordo com isso, porque no tribunal do júri quem é o destinatário da prova é o jurado, não o juiz. Então, no tribunal do júri, eu posso analisar aquilo e dar para o jurado analisar. O jurado, isso aqui é pertinente ou não? Vocês vão decidir se é pertinente ou não. O jurado ele não decide se aquela prova é pertinente ou não na fase de admissibilidade. Ele defende se aquela prova é pertinente ou não numa fase valorativa da prova. Então, essa decisão para mim é esdrúxula do STJ, constitui um cerceamento de defesa e eu dou vênias aqui à defesa. Então, pessoal, o informativo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, deixem o like. Qualquer dúvida é só me chamar. Vamos fazer umas parcerias aí com os colegas. E o vídeo de hoje foi esse. E vamos com tudo.